Senhor. Os jovens continuem descendo na presença do Senhor, sendo esta bênção, e que cada dia a glória do Senhor venha em abundância sobre a vida dos jovens. Amém? Provérbios capítulo de número 24, versículo de número 10, ele diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Tem tradução que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Levanta nessa noite a sua voz, diga para o seu irmão que está ao outro lado, olha para ele, erga a sua voz e diga para ele: se te mostrar fraco no dia da sua angústia, a sua força vai ser pequena. Diga: você sabia disso? Espírito Santo de Deus, nesta noite, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, eu reconheço que eu necessito do Senhor, e que a Tua igreja, Senhor, que veio aqui, precisa ouvir a Tua palavra. Eu quero suplicar que o Senhor cerque este lugar com Teus anjos guerreiros, que errei agora nesta noite, Senhor, desfazendo todo o mal, toda, meu Deus, toda inquietação no culto, que haja agora, Senhor, um mover do Teu Espírito dentro deste coração. Ó Deus, que essas vidas agora, Senhor, comecem a sentir desejo de entender, que comecem a entender a revelação do Senhor, a ministração da palavra. Fala conosco nesta noite, Deus. Abençoa cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Quantos diz amém? Amém. Podem sentar-nos. O livro de Salomão, o livro de Provérbios, foi um livro escrito não só pela vida do Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel, que partiu, quando seu pai partiu, ele assumiu o reinado. E Davi, ele escreveu vários salmos, mas Salomão escreveu alguns livros da Bíblia, como vários capítulos do livro de Provérbios. Só de Provérbios ele escreveu aproximadamente 3.000 livros, 3.000 provérbios, e 1.005 palavras dentro dos contextos de outros livros que ele escreveu. Então o livro de Provérbios, ele foi escrito não só por Salomão, mas por Agur, por Lemuel. Ele foi escrito por mais homens, mas a evidência maior da eficácia da palavra escrita foi através de Salomão. O livro de Provérbios, irmãos, ele é um livro que era dividido em 3 partes. Ele era dividido em lei, profetas e escritos. E na terceira parte dos escritos, ele era dividido em 3 categorias. O livro de Provérbios, ele era dividido em 3 partes, porque era um livro conhecido como um livro da sabedoria. O livro de Provérbios, ele foi escrito para que as pessoas vivessem uma vida justa e sábia diante das circunstâncias. No livro de Provérbios você aprende a instruir o seu filho, você aprende a instruir o jovem, você aprende a repreender uma pessoa quando ela vai se embriagar, quando ela está embriagada. Você aprende instruções práticas de Deus para a sua vida através da sabedoria do Senhor pelo livro de Provérbios. E ele, por ser dividido em 3 categorias, ele era dividido em ministérios, sacerdotes e sábios. Os sábios na época de Salomão, eles tinham uma evidência muito grande naquela época. A história conta que alguns sábios iam para a porta da cidade de Jerusalém para obter conhecimento, e dentre eles eram anciões, aqueles senhores que eram velhinhos e cabelos brancos. Eles adquiriam conhecimento de fatos, histórias que ele buscava conhecer e trazia para o povo de Israel, edificando assim o povo e orientando nas suas instruções, orientando ao povo não adorar outros deuses, orientando ao povo a viver uma vida reta, uma vida de justiça diante do Senhor. O livro de Provérbios foi escrito por cerca do ano 970 a 700 antes de Cristo. Ele, irmãos, foi um livro que teve um centro de uma história muito especial na vida de Salomão. 3.000 livros, 3.000 escritos, 3.000 provérbios, dado diretamente pela essência da sabedoria. Se você ler o livro de Provérbios, capítulo 8 e capítulo 9,
ele traz a essência da sabedoria divina. Ele fala da sabedoria de Deus para o homem na terra. Nós necessitamos da sabedoria do Senhor e necessitamos sermos instruídos por este livro. O livro de Provérbios, Provérbios no original hebraico significa oráculo. Era aquela pessoa que trazia, irmãos, um relatório específico dentro de um contexto, dentro de um argumento. Então Salomão, em dados momentos, no capítulo 24, ele percebe, irmãos, acerca de uma coisa. Deus ministra e sopra uma inspiração. Inspiração é sopro. Deus sopra uma inspiração dentro do coração de do nosso amado Salomão. E Salomão começa a escrever algo de suma importância, que, caracterizando, irmãos, para os nossos dias atuais, ela nos traz uma lição muito gloriosa da parte do Senhor. Ele olha, irmãos, e diz: se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Porque Salomão está falando de se mostrar frouxo no dia da sua angústia? Angústia, irmãos, significa aflição. Angústia significa, irmãos, tribulação. Angústia significa, em dados momentos, momentos de desespero, momento de desequilíbrio emocional, psicológico. Angústias, irmãos, ela abala a nossa estrutura. Salomão, quando falou isso, quem sabe ele não olhou para a história do seu pai e percebeu que um dos seus irmãos teve, irmãos, coabitou e deflorou. A palavra deflorar significa estruturar, numa palavra mais original dos nossos dias, mas o correto da palavra é deflorar, forçar alguém. Então, quem sabe Salomão não olhou para trás e viu a história do seu pai e viu todo o contexto, irmãos, e ele percebeu que houve uns momentos de angústia na vida do seu pai. Salomão, quem sabe, olhou e viu momentos de aflição, porque angústia é aflição. Salomão, quem sabe, olhou e viu momentos de tribulação na vida de Davi. Salomão, quem sabe, olhou e viu momentos de dor. Sim, por que não dizer que Salomão ficou ciente, irmãos, consciente do fato histórico que marcou a Israel, quando Salomão, antes dele nascer, da sua mãe Betseba, o seu irmão, o primeiro irmão de Salomão, do ventre da sua mãe, ele morreu quando Davi esteve em oração. Queridos, quem sabe Salomão, ele não pensou naquela história do seu pai, e aquilo lhe fez refletir algo, irmãos, que precisamos entender nos nossos dias. Queridos, a palavra angústia, ela fala de dor, ela fala de aflição, ela fala de momentos de tribulação, ela fala de momentos de prova, ela fala de momentos de perseguição. E na angústia, irmãos, eu consigo ver pela Bíblia 3 fases da angústia. A primeira fase da angústia foi quando o nosso amado salmista Davi, ele se encontra talvez no momento de angústia, enquanto ele estava indo para uma guerra, e ele escreve os Salmos de número capítulo 46. Ele olhando, irmãos, para aquele momento de aflição e de angústia que tentou dominar a sua alma e preencher o seu coração de aflição. Davi agora olha, irmãos, e percebe que ele precisaria de fé. Então ele começa nos seus escritos a falar acerca, irmãos, de algo tremendo. Então, quem sabe, ele olha para os céus e diz: Deus, Tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele disse: a primeira fase, irmãos, é que Deus é o socorro bem presente na hora da sua angústia. E ele continua dizendo: socorro bem presente na angústia, porque eu não temerei, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, as águas rujam e se perturbem os montes pelas suas bravezas. Ele diz: todavia há um rio que alegra as cidades das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. O Senhor ajudará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. O Senhor dos exércitos levantou a sua voz e a terra se derreteu. Amanassura Mandai. E ele olha e diz: vinde e contemplai que desolação o Senhor tem feito na terra. Ele quebra o arco, corta a lança, destrói os carros no fogo. Agora o Senhor ministra para ele e diz: olha, Davi, aguenta um pouquinho, aquietai-vos e sabei que Deus, na hora da sua angústia, Deus está dizendo: se aquieta,
O Espírito de Deus está ministrando a tua vida nessa noite. Você chegou aqui angustiado, só Deus e você sabe como está a tua alma. Quem sabe você entrou aqui nesta noite dizendo: Senhor, eu quero ouvir uma palavra que venha do Senhor para consolar o meu coração e a minha alma. Quem sabe você entrou aqui nesta noite sem forças nem para vir para a igreja, porque você foi tomado por uma angústia dentro do teu ser, mas o teu refúgio está aqui. Se refugia nele nesta noite. A segunda fase da angústia, aleluia, a segunda fase, irmãos, da angústia é a fase aonde eu preciso me mostrar forte diante dela. Eu preciso rebuscar forças dentro de mim para vencer ela. O salmista escreve, o nosso amado Salomão diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a sua força vai ser pequena. Tem um conselho de Deus para você na segunda fase da tua angústia: você não pode se mostrar frouxo, você não pode se mostrar covarde. Enfrenta esta angústia, olha para ela de frente, porque o Senhor, Ele está no meio da igreja, Ele está no meio da sua prova, Ele está olhando para dentro de você. Eu preciso me mostrar forte na hora da angústia. Eu não posso, irmão, ceder diante dela. A terceira fase da angústia é que é uma fase onde eu preciso. No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, ele diz: ama o teu irmão. Agora ele diz: na angústia você acha um irmão. Na angústia Deus vai te dar uma pessoa para estar do teu lado. No momento da tua angústia você não vai estar só, Deus vai colocar um irmão do teu lado. Provérbio 17, versículo 17, ele diz que na parte B, que na angústia Deus te dá um irmão. Você sabe para que serve o irmão? A minha Bíblia diz que tem amigos mais chegados que irmão. O irmão é aquele onde você pode compartilhar a sua dor. Ele não vai se escandalizar quando você dizer: eu estou passando um momento de prova. Você sabe por que Deus vai te dar um irmão? Para que o irmão entenda você, sabendo que ele, como seu irmão, corre a mesma fraqueza, a mesma debilidade, e que talvez você se encontrou fraco nesta angústia, porque você não teve forças para pelejar. O seu irmão vai dizer: dá mais um passo. Você está dizendo: eu não aguento mais, dá mais outro passo agora. Vai que você vai conseguir. Vai marchando, vai pelejando, vai dando outro passo. O seu irmão vai estar do teu lado. Deus vai enviar alguém para estar com você. Você não vai estar só. Literalmente Deus vai te dar um irmão que interceda, um irmão que ore, um irmão que chore com você, um irmão que ande mais uma milha com você. As pessoas já cansaram de andar uma milha com você. O Senhor vai colocar um irmão do teu lado, ele vai andar 2 milhas. Recebe nesta noite um irmão que vai chorar com você, que vai sentir a tua dor junto com você, que vai sentir a sua peleja. Você precisa de um irmão. Um irmão para contar a sua fraqueza. Sim. Um irmão. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração nesta noite. Você só pode vencer a angústia se você viver uma vida intensamente, irmãos, de entrega para Deus. Não adianta simplesmente você querer vencer ela com as suas próprias forças. A intensidade da sua comunhão com Deus vai te fazer ter forças para vencer a angústia. A intensidade da sua comunhão com o Espírito de Deus vai te revestir de graça. Se refugia em Deus nesta noite. Você tem 2 atitudes diante da angústia: ou você redobra a sua força para pensar naquilo que é mal, e você vai concentrar a sua força nas suas fraquezas. O que é isso, pastor? Concentrar as forças na sua fraqueza é olhar só para aquilo que não presta na tua vida. Se você só ficar olhando para o que não presta na tua vida, você nunca vai conseguir olhar, você nunca vai conseguir ver algo que presta na tua vida. Se você sempre olhar para o que não presta, você nunca vai ter uma atitude para tomar uma atitude para aquilo que presta na tua vida. Ou você vai concentrar toda a sua força na sua fraqueza, ou você decide nesta noite concentrar toda a sua força em Deus. Concentrar toda a sua força em Deus. Não te deixe, aleluia, se enfraquecer na tua angústia. Se te mostrares força no dia da tua angústia,
capítulo 8, versículo de número 5, ele diz: o que observa o mandamento não experimentará nenhum mal. Mas ele diz, irmãos, que os sábios, ele guarda o tempo e o modo. Na hora certa Deus vai fazer acontecer. Aguente mais um pouquinho, tenha mais um pouco de paciência. Faça aquilo que Davi disse: espera no Senhor, aleluia. Espera no Senhor, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Você vai vencer neste momento de luta. Você não nasceu para viver, entrar ano e sair ano, e você viver uma vida derrotada. É por isso que muitas pessoas, irmãos, elas vivem nas drogas, na bebida, na maconha, na cocaína, porque a angústia tomou conta do seu coração. Elas se mostraram fracas no dia da angústia e se jogaram no mundão da bebedice. Mas eu sei que nesta noite pessoas se levantarão aqui nesta noite, fortalecidas pelo Espírito de Deus, serão revestidas de uma unção gloriosa, aonde você vai sentir forças para pelejar. Receba nesta noite graça de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Você precisava de uma palavra profética para a tua vida. Você precisava dessa palavra. Quem sabe o teu coração está angustiado, porque o que você esperava que iria acontecer não aconteceu. Não culpe Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Romanos, ele diz, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Se você ama a Deus, Deus está aproveitando esta oportunidade da sua vida para que você esteja inserido no contexto daqueles que vão morar com o Senhor nos céus, para que você esteja inserido no contexto daqueles que estão dando mais um passo na sua vida. A angústia te bateu a porta porque você não alcançou o que você desejou. A angústia te bateu a porta porque você, irmãos, não deseja estar na condição em que você está. Então é noite de se posicionar. Se você se mostrar fraco, rapaz, o diabo vai aplaudir a sua queda. Mas se você se mostrar forte, ele vai sair envergonhado, porque maior é Deus, maior é Deus. Filho meu, ouve o conselho do teu pai. Papai está falando com você nesta noite. O Espírito Santo está dizendo: dai-me o teu coração, os teus olhos observem a minha lei. Entrega o teu coração para Deus agora. Se está ferido, está magoado, está sangrando por dentro, deixa o bálsamo do Espírito Santo repousar sobre a sua vida e recebe essa palavra como consolo de Deus para a tua alma. Se você não tem forças, recebe nesta noite forças de Deus, porque nem tudo que você quer, nem tudo que nós almejamos, queridos, é da forma que nós queremos. Tem coisas que nós queremos que Deus não vai nos dar. Tem hora que Deus vai dizer não para a gente. Estamos acostumados a só receber sim de Deus. Senhor, diga, confirma, diga que sim. Tem horas que Deus vai dizer não, e tem horas que Deus vai dizer sim. A hora que Deus dizer não para você, não murmura, porque na hora que Ele dizer sim, vai superar todos aqueles não que você ouviu, ou que você pensou que fosse não. Foi Deus trabalhando na sua vida, foi Deus tratando você, foi Deus cuidando da tua vida. O que é que tem angustiado a tua alma? Talvez um irmão da tua casa ou algum irmão está angustiando a tua vida. No livro de Gênesis, capítulo de número 42, versículo de número 21, os irmãos de José. No livro de Gênesis, capítulo 42, versículo de número 21, os irmãos de José ficaram angustiados. Sabe por quê? Porque eles tiveram que ver José lá em cima, irmãos, e agora eles teriam que se prostrar diante de José para comer, para se alimentar, e não sabia que estava diante do seu irmão. Quando eles percebem que estava diante do seu irmão, que passou por um momento de angústia para chegar até ali, só porque ele contou um sonho, só porque ele contou um desejo que Deus colocou no seu coração. Talvez alguém angustiou a tua alma, abatendo os teus sonhos, abatendo a tua visão, abatendo os teus projetos. Talvez um irmão diz para você que já era. Talvez alguém colocou uma palavra negativa, mas essa não é a palavra final, é só uma vírgula. Colocar uma vírgula, vírgula é hora de pausa, pausa é momento de reflexão, é hora de você refletir, porque Deus não colocou um ponto final. O melhor, irmãos, o melhor da minha vida é que pode ter interrogação,
Eu estou sendo tomado por uma presença gloriosa aqui no altar. O meu coração está em chamas para Deus. Eu sinto a brasa do Espírito de Deus falando no teu coração nesta noite. A tua vida vai mudar. Se aquilo que você pensou que foi sim, Deus disse não, é porque Ele está cuidando de você. Ele sabe o que iria acontecer com você lá na frente. Deixa os teus sentimentos nas mãos do Senhor. Deixa o teu sentimento na mão de Deus. Deixa o teu coração na mão de Deus. Ainda hoje tu disseste: Senhor, a minha alma está aflita, a minha alma está angustiada. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Rabacandarai, Ribiandalabiaçó, Rabacandarai. Joga a tua mão para cima, aplauda Deus. Houve um momento de angústia na vida do rei Ezequias. Ezequias se viu um Deus vivo, irmãos. De repente Senaqueribe manda uma carta. Diz para ele que ia matar ele. Diz para ele que o Deus dele era um deusinho qualquer. E que ele ia ver o rei Ezequias sendo servo do Deus Altíssimo, irmãos. Ezequias agora, quando vê aquela carta, ele apresenta para Deus e diz: Deus, agora que negócio é esse, Deus? O diabo fez uma carta contra a sua vida. O relatório do diabo foi até feito. Então apresenta para Deus hoje. Ezequias esteve angustiado, irmãos. Na angústia ele não foi murmurar. Na angústia ele não foi blasfemar contra Deus. Na angústia ele não pensou em largar a mão de Deus. Ele pensou em ver a solução de Deus. Apresenta a tua carta hoje. Apresenta esse relatório do diabo. Ele disse que só era até hoje. Jeová diz: não, o ponto final é meu. O ponto final é meu. Amanarabacai, Suribiandarabiaçô. O ponto final não é seu, não é do diabo, não é das pessoas que te apontam, que te acusam. Não é, não, não. Ainda tem muita coisa para acontecer na tua vida. Ainda haverá surpresas de Deus. Deus vai atrair você até Ele. Então vem nesta noite, aquebrando o teu coração. Derrama diante do Senhor agora o teu coração, a tua alma. Adore a Ele, se entregue para Ele. Deixa que Ele resolve a angústia da tua alma. Quem é o barro para contender com Deus? Quem, irmãos? Quem é o barro? Houve um momento de angústia na vida de Esther. Esther, quando viu, irmãos, que o judeu estaria sendo exterminado da face da terra. Você já pensou alguém prometer matar alguém da sua família e você vê os dias contados? Parece que nada vai acontecer. Mas havia um homem, irmãos, um homem que era tio de Esther. Aquele homem era um homem de oração. Aquele homem estava angustiado, entrou nas cinzas. Ele foi se humilhar. O que você precisa é se humilhar. Ele foi se prostrar diante de Deus. E ele chama Esther para jejuar durante 3 dias. Uma campanha de jejum. O que você precisa para ver a solução é uma campanha de jejum. 3 dias. Vamos jejuar, minha sobrinha. Ela disse: vamos. E ela agora entra em jejum e oração. Todos os judeus estão nas cinzas, sem comer, sem beber. Quer ter vitória, tem que pagar o preço. Quer ter vitória, tem que ter entrega. Você não pode se mostrar fraco na tua angústia e parar de orar, e parar de jejuar, e parar de clamar, e parar de vigiar. Você não pode parar. Sinta o Espírito de Deus falando para você agora. Recebe esta palavra. Só falta Deus abrir a tua boca e empurrar, porque ela está vindo mastigada para você. É para que você entenda da melhor forma. Depois daqueles 3 dias de jejum, Deus estava reservando um momento de alegria para passar aquele momento de angústia. Quantas pessoas, irmãos, vivem angustiadas e se desesperam na
angústia. Um amigo meu, irmãos, ele entrou num estado de angústia profunda, perdeu a sua mulher que estava com câncer, a sua filha, irmãos, que sustentava ele, era dona de uma empresa dentro de Salvador. Minha filha na fé, partiu com o Senhor também ela entrou depois da mulher, a sua filha tem um estado de câncer, que agora, irmãos, toma todo o seu corpo. Aquele homem entra em angústia, ele arruma uma mulher para casar, que não era a direção de Deus, ele faz promessas para ela, mas um dia ele é confrontado, irmãos, com esta angústia, lá na cidade de Salvador. Ele entra num prédio da Pituba, no 9º andar, ele estava em um estado tão profundo de angústia, ele não buscou uma pessoa, ele não buscou em Deus, ele não buscou solução, irmãos, em um amigo, ele não buscou solução no conselho da palavra. Ele sobe ao 9º andar do prédio da Pituba e se lança de lá de cima e morre, irmãos, espatifado sobre os asfaltos da Pituba em Salvador. Ele deu cabo da sua própria vida, porque não buscou um amigo. Deus quer te dar um amigo para você vomitar esta dor. Deus quer te dar um conselheiro. Deus quer te dar alguém para que esteja do seu lado. Ele se matou, irmãos, foi homicida. Pastores, amigos meus, que foram para o culto fúnebre, que não houve culto fúnebre, quando chegaram lá, ninguém teve coragem de dar uma palavra. Ficou todo mundo com os braços cruzados, lamentando, porque aquele homem estava no caixão e se matou, se jogando do 9º andar no prédio da Pituba. Quantas pessoas angustiadas vivem uma vida de drogas? Quantas pessoas que foram rejeitadas na sua infância, foram rejeitadas pelos seus pais, foram rejeitadas nas suas escolas e vivem angustiadas, depressivas, oprimidas. O Senhor nesta noite quer curar você. A solução não é as drogas, a solução não é a bebida, a solução não é a prostituição, a solução não é o mundo, a solução é Jesus, a solução é Jesus. Deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele mover o teu coração. Receba! Você já contou para Deus essa luta? Você já falou para Deus especificamente a tua dor? Você já detalhou para Deus? Você já disse para o Senhor: Senhor, eu não vou aguentar, não estou aguentando mais, Senhor. Você já trouxe isso diante de Deus em oração, antes de você tomar uma atitude precipitada? Para você construir o altar da sua vida custa anos. Para você chegar até aqui aonde você chegou, custa anos, tempos. Mas se a angústia tomar conta do seu coração, a fraqueza te leva à lona, e as atitudes impensadas começam a surgirem. Atitudes impensadas começam a brotarem, e com elas vêm as consequências, os problemas. Com elas vêm as dificuldades, os reflexos das dores da angústia. Porque um abismo chama outro abismo a sua própria catatumba, diz a palavra do Senhor. Por que não dizer que houve um momento de angústia na vida de Neemias? Quando Neemias ficou angustiado por saber que Jerusalém tinha sido destruída, estava em pedaços, incendiaram a sua cidade. Neemias não foi murmurar, Neemias foi orar, irmãos. Neemias foi jejuar, Neemias foi buscar a resposta de Deus. Busca a resposta de Deus nesta noite. Amanassurabacandarai. O Senhor está falando para você nesta noite. Se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a sua força vai ser pequena. Quantas das vezes eu estive em momento de angústia na minha vida, e eu subi para um monte que tem lá em Itairu, peguei uma barraca, fizemos uma barraca de palha. Eu disse: eu só saio daqui depois que eu tiver vitória, Senhor. Passei 4 dias jejuando durante vários períodos, e durante aqueles 4 dias a minha alma estava tão angustiada que eu chorava, irmãos. A chuva caía, molhava a minha barraca, os meus livros, mas a minha alma estava angustiada. Eu queria a vitória de Deus,
E quem quer vitória de Deus, irmãos, não abandona no meio do caminho o seu propósito com Deus. Quem quer vitória de Deus continua perseverando, continua orando, continua clamando. Quem quer vitória de Deus, irmãos, não recua, porque você não é covarde. E depois eu desci daquele monte, depois de 4 dias, eu pastoreava uma igreja onde final de semana entupia a igreja, os corredores da igreja enchiam. E eu fui para a igreja no sábado, dirigi uma noite de vigília, mas o meu coração estava angustiado, porque eu procurava obreiros para me substituir na minha ausência. Eu já estava debilitado porque não tinha mais forças para falar, porque eu todo dia pregava. Eu já estava debilitado, irmãos, porque me faltaram forças e fôlego, porque eu já estava cansado de clamar no monte. A minha garganta estava rouca. Entrei em um estado terrível, queridos, de problemas no meu corpo físico. Tive uma estafa física, tive um problema nos meus ossos. Mas eu passei aquela noite em vigília. Quando eu terminei de dirigir a vigília, eu procurei alguém para pregar. Ninguém queria pregar, eu terminei de pregar. Fui para a casa de um irmão, uma casa de taipa, irmãos. Resolvi ir para a casa desse irmão mais humilde, para ninguém me procurar naquele dia. A minha alma estava angustiada e eu não queria me mostrar fraco no dia daquela angústia. Afligido por pedradas, afligido, irmãos, por pessoas que até eu amava, afligido de tal forma. Cheguei na casa do irmão quando eu deitei às 7 horas da manhã. Eu botei a minha cabeça sobre o travesseiro e comecei a virar de um lado para o outro. E comecei a pensar em um momento tão glorioso da minha vida. Eu comecei a pensar como Deus me chamou para a obra. A primeira vez que Deus me chamou para a obra, eu tinha 13 anos de idade. Aceitei Jesus na porta da minha casa lendo a Bíblia, que coisa gloriosa. A segunda vez me afastei, na minha adolescência. Eu pedi uma pessoa para me convidar para entrar dentro de uma igreja, porque eu queria Jesus. E comecei a pensar como fui parar naquela igreja. O Senhor tinha me dado um sonho e visão, o céu se abrindo, uma voz do céu dizendo: meu servo, você quer que eu te use? Eu dizia: quero, Senhor. Então Ele diz: larga tudo, pedi demissão do trabalho. Fui para lá. Eu disse: o mesmo Deus que me trouxe aqui, Ele garante a minha vitória. Ele garante a minha vitória. Então eu comecei a chorar. E quando eu chorava, eu lavava a minha alma por dentro. O meu coração se derramava diante do Senhor. Daqui a pouco eu já estava de joelho no chão da casa do irmão, naquele chão de barro, chorando, me lamentando. Alguém queria até me levar para o hospital, mas era Deus lavando a minha alma. Eu retornei para a igreja, entrei no gabinete da igreja, me tranquei até sentir paz na minha alma. Você precisa se trancar com Deus. Você precisa ir com o teu propósito até o fim. Você não pode parar agora. Se a angústia bateu a tua porta, não deixe a fraqueza dominar a sua vida espiritual. Só vence a angústia, irmãos, quem tem um sonho e quem tem esperança. Você precisa ter um sonho e ter esperança. O Senhor, no livro de Naum, capítulo 1, versículo de número 7, ele diz: o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. É por isso que Salomão disse: se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Naum escreve no capítulo 1, versículo 7: o Senhor é uma fortaleza no dia da sua angústia. Se você está sendo angustiado, se a dor está afligindo a tua vida espiritual, se você está se sentindo ferido por uma palavra de alguém, é hora de você recorrer a Deus. É hora de você não se prostrar. É hora de você não se largar. É hora de você não se jogar no mundo. Jesus esteve no Getsemane, e ali, irmãos, ele sabia, depois de ter passado, queridos, um momento de oração com discípulos, ele naquele Getsemane ali, irmãos, depois da Páscoa, os seus poros capilares, ou seja, dos seus pelos, começaram a abrir. A angústia na alma do Senhor. O Senhor Jesus, 100% Deus e 100% homem, esteve em um momento de angústia e aflição da sua alma. Enquanto ele vai orando, o seu suor começa a ser transformado em gotículas de sangue, que houve uma
vazia interna dos seus poros capilares, mas o Senhor esteve ali em oração até o dia, aleluia, até o início da madrugada, enquanto o anjo vem do céu, da parte do Senhor Jeová, vem até Jesus, encoraja ele. Deus está mandando o anjo hoje para pelejar hoje. Tem laço sendo cortado na tua vida. O Senhor quebra o laço, corta a lança e destrói os carros no fogo. O Senhor envia anjos nesta noite para cortar o laço que o diabo armou contra a sua vida. Enquanto o Senhor está angustiado, ele começa a chorar. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se não, faça segundo a sua vontade. Nesse momento de angústia, você não pode se mostrar fraco. A fraqueza está tentando dominar a sua vida espiritual. A fraqueza está tentando roubar o que Deus colocou de melhor na sua vida. A fraqueza, irmãos, está tentando roubar aquilo que Deus já entregou a você e é seu por direito. Você não pode ceder nesta manhã, nesta noite. Se te mostrares fraco no dia da sua angústia, você sabe qual é a atitude de uma pessoa fraca? É aquela pessoa, irmãos, que tudo pensa em largar a mão de Deus, tudo pensa, irmãos, em retroceder. Tem pessoas que são fracas, elas pensam em se matarem, elas pensam, irmãos, em dar cabo da sua própria vida. Isso é fraqueza espiritual. Mas você sabe qual é a atitude da pessoa que está na angústia? Ela deseja, irmãos, sair da condição que ela está, mesmo na fraqueza. Deus envia 3 fases. Deus envia, irmãos, um amigo, aleluia, para andar com você. Deus envia o refúgio da sua palavra. Deus envia o Espírito Santo para consolar a tua vida. Deus envia a palavra para restaurar a tua alma. É noite de refrigério. Sinta o refrigério de Deus. Enquanto os discípulos estiverem angustiados, se coloquem em pé, por favor. Eles não se desesperaram, irmãos, porque na angústia eles, quem sabe, lembraram do livro de Jó, capítulo 7, versículo de número 14. Se uma árvore, irmãos, que for cortada pela raiz, ela caísse, quebrasse, secar e não produzir mais frutos, ao cheiro das águas, somente ao cheiro das águas, ela vai brotar novamente, porque há esperança para a árvore se for cortada. Analogia: se Deus cuida de uma árvore que foi cortada e se secou, somente ao cheiro das águas ela brotará e dará fruto. Ainda há esperança para a tua vida que está vivo, que vale muito mais do que o pássaro, que vale muito mais, irmão, do que as flores. Os pássaros que se revestem, se não falta nada para ele, não vai faltar nada para você. Não se angustie com a falta de alimento, não se angustie com a prova, não fique angustiado quando a aflição te bater a porta. Ainda há esperança pelo cheiro do Espírito de Deus. Você vai ter esperança para lutar, você vai ter esperança para buscar. Deus ainda abre uma porta de escape. É tempo de refrigério, é tempo de milagre de Deus. Receba! Vai glorificando ao Senhor nesta noite. Eu quero chamar aqui à frente aquelas pessoas pela qual Deus falou com você nesta noite. Vem correndo aqui. Eu quero orar pelas pessoas que se sentem angustiadas. Eu quero orar pelas pessoas que se sentem em um momento de aflição, de luta, de tribulação. Você quer que Deus opere na sua vida? Então vem para o meu lado esquerdo. Eu quero chamar aquelas pessoas. Vem para o lado esquerdo aqui. Eu quero chamar do meu lado direito aquelas pessoas que não são evangélicas, aquelas pessoas que estão aqui que não são evangélicas ainda. Vem cá para o meu lado direito aqui. Quem não é evangélico ainda aí, vem cá. Eu quero orar por você nesta noite. O Senhor tem uma palavra dos céus para a tua vida hoje. Ainda que abra a esperança para a árvore que foi cortada, aleluia, isso significa que haverá esperança. Você não pode deixar que a fraqueza domine aquilo que é maior na tua vida. A Bíblia diz que se você se prostrar diante desta aflição, se você se prostrar diante desta angústia, você não vai ter vitória.
vitória. Mas a palavra de Deus para a tua vida é essa: se você se mostrar corajoso nesta noite, se você se mostrar corajosa nesta noite, haverá vitória de Deus, haverá vitória de Deus. Vai glorificando o Senhor nessa noite. Eu quero os irmãos que estão no banco com as suas mãos estendidas para cá. Você não veio aqui para ficar de olhos abertos olhando para a minha vida, nem admirando ninguém aqui na frente. Você veio aqui na frente para fechar os olhos da carne e abrir os olhos espirituais, para saber que Deus é Deus que fala com você na terra. Para saber que Deus é Deus, Ele começa a remover hoje esse sentimento de angústia que veio afligindo a tua alma, que veio afligindo a tua vida. Vai abrindo a tua boca e glorificando o Senhor. Você não pode parar agora, sabe por quê? Se você te mostrar frouxo na angústia, a sua força vai ser pequena. Mas hoje o Senhor te dá novas forças. Sobre a tua vida não está o espírito de covardia, mas o espírito de ousadia. Recebe a ousadia de Deus nessa noite. Recebe, 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 recebe. Rabadá, Shurabacai, Rabadá, Subria. Eu quero a igreja orando, eu quero a igreja orando. Eu quero os irmãos aqui abrindo a tua boca agora e contando para Deus a tua dor. Sinta refrigério de Deus, sinta forças nesta noite, sinta a virtude de Deus. Amanai, Surabacai, Rabacanda, Rabia, Sobadai. Abre a tua boca aí. Deixa o Espírito de Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar aí. E o Senhor quer curar a sua igreja. Deus quer tomar você hoje no mover. Deus quer tomar a tua vida hoje, rapaz. É a palavra de Deus que vem sobre a tua vida como alimento quente do céu. Recebe agora a palavra de Deus. Sinta refrigério, sinta refrigério, sinta refrigério. Não é hora de parar, não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora, não, não. É tempo de avançar. Deus convidou você porque Ele confia em você. Rabacanda, rabacai. Avança, 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 avança. Rabassuí, Ribianda, Lavassobada. Você não pode largar o grupo do qual você faz parte. Você não pode largar a posição que o Senhor te chamou. Você não pode largar a mão de Deus. Você não pode parar de pregar. Você não pode parar de orar. Não, não. Deus quer tomar vasos aqui nesta noite. Deixa o Senhor lavar a tua alma. Deixa o Espírito de Deus lavar a tua vida. Recebe graça de Deus. Receba. De Deus, rabacanta, rabiacanta, rabacanta, subia. Oh, recebe o renovo de Deus. Recebe a cura para a tua alma, recebe a cura para a tua vida, recebe o milagre de Deus dentro do teu ser. Receba, rabassuri, Espírito de Deus. Espírito de Deus, Suribianda vai, eu sinto a presença dele. Tem pessoas que precisam renovar a tua aliança com Deus. Renova a tua aliança com Deus. Renova a tua aliança com Deus.
Renova a tua comunhão com Deus. Riabadaia só. Rabacanda, rabacanda, rabadaba, suicadabia, rabadaca, rabacanda, rabada, alabraçui. Levanta a tua mão, aplauda Deus, aplauda o Senhor, aplauda. Surabacai, glorifica, glorifica, glorifica. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Surabadá, oriadabai, oriadalaba subriá. Canta lá pra cima, raia. Canta lá pra cima, tem presença de Deus aqui. Tem cura, tem milagre, tem restauração. Tem providência, tem providência, tem providência. Ramadai, Oriamanabasso, Oricanta lá minha ceia, Oriamalabassi. Sinta a cura de Deus, sinta o milagre de Deus, sinta a glória. Levanta a tua mão e aplauda bem forte ao Senhor nesta noite. Aplauda bem forte nesta noite. Tem alguém aqui que deseja entregar sua vida para Jesus? Deseja entregar sua vida para Jesus hoje? Levanta a mão assim. Olha aqui para mim um pouquinho. Deseja entregar sua vida para Jesus? Olha para mim aqui. Se você deseja, levanta as mãos. Se não é obrigado, mas o Espírito Santo de Deus ministra sobre a tua vida. Volta para o teu lugar glorificando. Deixa Deus tomar você. Deus quer tomar vidas aí. Deus quer tomar jovens. Deus quer tomar mulheres. Deus quer tomar vidas. Recebe, recebe, recebe. Rabacada, rabacai. Recebe aí. Rabassui, blabla. Surabacai. Recebe em nome de Jesus. A igreja levanta as suas mãos e aplauda bem forte nesta noite ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Porque os restos encerramos o culto. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, coloca o teu segredo dentro das tuas mãos. Usa a fé. Aleluia.